e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E esse vídeo de hoje vai ser um vídeo especial, né? Por que vai ser um vídeo especial? Porque na minha história eu queria parar para trocar ideia com vocês, tá? Eu tô recebendo bastante comentário, bastante curtida, bastante visualização. Tem vídeos meus que estão pegando 100, 200, 300, 400 visualizações. Isso pra mim é a coisa mais insana do mundo, certo? Mas às vezes eu acho que a gente tem que parar um pouco, trocar ideia do que aconteceu. E eu fui logo pegando justamente o que deu realmente o maior problema para nós, tricolores, atualmente, no dia 28 de outubro de 2022. Pode ser que haja um outro maior problema também no futuro, que é justamente da Libertadores. Mas, às vezes é isso. Às vezes a gente tem que parar para trocar ideia, para a gente conversar, para a gente discutir sobre algum assunto. Eu acho que é importante discutir o assunto específico da Copa do Brasil, certo? Falando sobre o Fluminense. Primeiramente, a gente tem que saber que o Fluminense ele passou por Vila Nova, Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians. O Fluminense, né, por ter jogado, por ter conseguido a pré-Libertadores e também a Sul-Americana, ele sai dessa parte de primeiro e segundo, primeira e segunda ronda, né, primeira e segunda disputa, e partiu somente para a terceira, que era a fase da pré-oitava de final, certo? Na pré-oitava de final, ele pega o Vila Nova, certo? E só para dar um contexto básico, né, do Vila Nova, em casa, nós começamos perdendo de 2-0. As pessoas têm que se lembrar de cada coisa. O que aconteceu, como é que a gente vai trabalhar isso. Desculpa pelo barulho lá de fora, mas fazer o quê? Eu tenho que trabalhar, né? Então, tipo, a gente começou perdendo de 2-0 por Vila Nova, certo? E aí, por um milagre, conseguimos 3-2 com algumas mudanças que ainda o técnico Abel fez para o time, certo? Então, realmente, a gente vê que já ali já apontava um grande problema no Fluminense, que era justamente a questão do técnico em si. Sim, gente, a gente começou a perder de 2-0. Você se lembra disso? Só depois, em casa, que a gente começou, que a gente na casa deles, com uma estrutura um pouquinho melhor, com um time um pouquinho mais definido, nós entramos de 2 nós conseguimos fazer 2-0 e assim continuar nessa vinda para um possível título da Copa do Brasil. Após isso, a gente passou um tempo e aí surgiu o jogo do Cruzeiro, certo? Que aí começou pelas oitavas de finais. Cruzeiro e Fluminense, né? O Cruzeiro com maior medo, o Fluminense embaladíssimo. Só que no jogo que eu fui ver desse time, ainda mais com aquela desconfiança ainda do torcedor, não estava lotado o estádio, estava tranquilo. O Fluminense vai, faz um gol, o Cruzeiro tem um expulso, mesmo assim acaba em empate. Novamente aponta-se um erro grande no sistema do Fluminense e que perpetuou, mesmo com a questão da saída do modelo Abel para a entrada do modelo Diniz, certo? Na casa deles, tendo que eles se abriram e tomaram 3-0. Ou seja, aí já estava configurado o que você não pode fazer no Flamengo, no Fluminense, certo? Então tá bom? Após isso, entra o Fortaleza. O Fortaleza que realmente estava capingando para não cair. Hoje está realmente disputando Sul-Americana ou pré-Libertadores, ou seja, saiu justamente de uma posição de G4 para realmente estar disputando
algum título internacional, ou Sula ou pré-Libertadores, certo? Para você ver a insanidade. Mas naquele tempo era tudo aquilo ali. Para quem não se lembra, o jogo lá em Fortaleza foi um jogo marcado pela polêmica de que nenhum torcedor, todos os torcedores estavam nem aí com o jogo, e com aquele gol maravilhoso de Nonato, com uma jogada que parecia justamente ser uma pintura, certo? Depois, voltamos para casa e novamente, com os mesmos problemas, o Fluminense sai perdendo, conseguimos o empate, eles fazem mais um gol, empatamos, e por conta de ter um gol fora de casa, não por critérios de questão de gol de fora de casa, mas sim por ter apenas aquele gol do Nonato, o Fluminense vai lá e consegue se classificar com uma arbitragem conturbada, com o Fortaleza falando que foi roubado 2 vezes, e por aí vai, certo? Então, a gente vê que novamente, para a estrutura toda, o Fluminense tá passando mal em qualquer jogo. Já no fatídico último jogo que o Fluminense, os últimos jogos que o Fluminense ia jogar pela Copa do Brasil, agora nas semifinais, surge o Corinthians para bater de frente ao Fluminense. Todo mundo achava, perante tudo que estava acontecendo, que a final ia ser Fla-Flu. Basicamente é isso. O outro lado tinha o Flamengo contra o São Paulo, o fraco São Paulo, um São Paulo que estava mais pensando na Sul-Americana do que na própria Copa do Brasil, certo? Querendo ali ganhar do Independiente Del Valle. E aí o que acontece? O Flamengo passa tranquilamente, sempre está passando tranquilamente, e o Corinthians, algumas vezes, tendo problema, mas sempre respondendo uma moeda maior do que o problema. Enquanto o Fluminense nunca conseguiu fazer isso. Nunca. Em nenhum momento, desde a pré-fase de oitavos de finais, nesse caso 16 avos, o Fluminense nunca conseguiu se desvencilhar do problema. Enquanto isso, o Corinthians já se desvencilhava desse problema. Então a análise é simples. Dos 4, o Flamengo estava mais na dianteira, em segundo estava o Corinthians, e após isso o Fluminense e São Paulo, por último. Então a gente já percebe aqui que realmente há um problema técnico, e realmente a gente pode perceber que essa posição que eu falei, primeiro, segundo, terceiro, quarto, é o que se mantém, por exemplo, na tabela do Brasileirão. Primeiro time que vem na classificação é o Flamengo, depois é o Corinthians, mesmo com um jogo a menos, eu considero mais 3 pontos, ou seja, está na nossa frente. Depois a gente, e por último, São Paulo. Ou seja, o que o Brasileirão mostra, o que resume a gente. Então, realmente falando, nessas semifinais, estava realmente dando o resultado certo, que era dificuldade em casa. Novamente, a gente passou dificuldade. Vamos voltar a se lembrar. Passamos dificuldade contra o Cruzeiro, passamos dificuldade contra o Vila Nova, passamos dificuldade contra o Fortaleza e passamos dificuldade com o Corinthians. Empatando de 2-2 com aquele lance bizonho de Messi Araújo, simplesmente chutando do nada, pegando a bola, o Juliano, e metendo o gol. Certo? E aí, como eu já falei para você lá atrás, o Corinthians sempre tendo problemas, mas no jogo em que era na casa deles, você tinha uma resposta forte e firme do time. E não foi diferente. Ou seja, 3-0 para o Corinthians e Fluminense eliminado da Copa do Brasil. Certo? Então, esse foi basicamente o resumo da Copa do Brasil. Certo? Após isso, teve a final, onde que o Flamengo ganhou do Corinthians. Tá bom? Antes de comentar mais sobre esse assunto, então a gente já sabe justamente o fato. Eu falei o fato, até agora não falei sobre a minha perspectiva e o restante do que a gente pode tirar de proveito, tá bom? Vamos fazer um pedido aqui. Faz o triplo C pra mim. Curte, comente e compartilhe. Primeira coisa que eu te peço é essa. E segundo, inscreva no canal. Você sabia que
nós conseguimos o dobro de inscritos, o dobro de visualizações, o dobro de curtidas. Cara, eu tô insano, cara. Tem vídeo meu batendo 400 visualizações, 300 visualizações, 200 visualizações, 250 visualizações. Então, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu tô vendo que meu trabalho está dando certo. Certo? Eu tô vendo que vocês estão gostando muito dos meus vídeos. Tô vendo para mais esses vídeos. E se você não fizer nem triplo C e nem se inscrever, o Fluminense vai para a Série C. Você quer que o Fluminense vá para a Série C? Ou quer que o Fluminense continue disputando o G5 agora do Brasileirão? É você que sabe. Então vem para mais esse vídeo e outros vídeos do canal, tá bom? Então só vem com o pai. Aí após isso, você tem aí, olha só, vamos perceber somente sobre o Fluminense e como que realmente todos os fatos que eu comentei tá informando somente sobre o que está acontecendo também no Campeonato Brasileiro. Certo? Quando chegamos contra o Corinthians, a gente já via uma oscilação interna no clube. O clube que era o segundo colocado, que na disputa contra o Palmeiras empatou, mas merecendo muito a vitória. A gente vê uma oscilação muito por conta dos problemas que eu já falei. Eu já vi vários vídeos falando sobre os problemas que o Fluminense já teve. Eu já falei, eu comentei, eu tenho um vídeo falado o que os grandes clubes brasileiros têm sobre o Fluminense, certo? Que eu falando sobre o Atlético Paranaense, o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo. Eu tenho esse vídeo no canal, então não vou dizer mais sobre isso. Mas tem problemas. O que você tem que saber, tem problemas, certo? Então, se tem problemas, o que acontece somente no brasileiro se transforma na Copa do Brasil. Ou seja, o Fluminense decai de valor. Perdemos 3 vezes seguidas. Só vencemos do Juventude e Flamengo. Agora vencemos há pouco o Avaí. Eu estou no dia 21 de outubro para comentar sobre isso. Então, vencemos do Avaí, mas perdemos de Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e América Mineiro. Tudo isso daí fora de casa. Ou seja, o fora de casa do Fluminense está sendo um problema. Então olha só como que realmente a Copa do Brasil, mesmo que seja uma outra competição, está revelando somente os problemas que o Fluminense está tendo internamente no clube. Minhas percepções finais é o seguinte. Eu entendo você ficar chateado, mas infelizmente esses problemas eles não foram só gerados pelo Mário Bittencourt. Eles não foram necessariamente gerados apenas com mais contratações, mas sim de vários outros problemas que eu já comentei. Que eu já comentei em outros vídeos. Veja todos os meus vídeos. A grande situação é o seguinte. É utilizar tudo aquilo ali, tudo que a gente entende sobre o que aconteceu na Copa do Brasil, começar a pensar justamente como que a gente pode trabalhar melhor isso e entender melhor sobre soluções futuras. No final, o Cano consegue ser o artilheiro junto com o Juliano. Ou seja, tecnicamente o Cano é o artilheiro porque jogou menos jogos do que o Juliano. A assistência também vai pro John Ares, que não está aqui, mas a gente só fala sobre os principais artilheiros. E realmente, isso daí realmente tem que ser colocado tudo nessa situação toda, tá bom? E aí, o que você acha sobre esse vídeo? Que você realmente observa justamente a mesma coisa que eu observei? Eu fico por aqui. Esse vídeo até ficou mais longo do que eu pensava. Me desculpe por esse alongamento, mas eu tive que falar sobre isso. Parar e trocar ideia mesmo. Muito obrigado a todos. Faça o triplo C. Curte, comente e compartilhe. Também queira se inscrever no canal. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.